Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal Recalculando a Rota. Eu sou seu irmão em Cristo, Davi Nascimento, e estamos iniciando mais um momento de aprendizado, um momento que tiramos para estudar a lição da Escola Bíblica Dominical, que será apresentada agora no próximo domingo, dia 6. E durante esse trimestre estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, um livro que fala de um Deus que trará juízo à nação de Israel, que tem como objetivo esse juízo fazer com que a nação de Israel se reconcilie com Deus e, por consequência dessa reconciliação, a nação de Israel experimentaria a glória de Deus sendo manifestada na nação. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, as parábolas do livro de Ezequiel. Existem 3 parábolas ali no capítulo 15, 16 e 17, e nós vamos aprender um pouco com essas parábolas. Antes de iniciarmos na nossa lição, eu quero te deixar aqui 2 recados muito especiais. Se você ainda não conhece o canal, os slides que são utilizados aqui, eles ficam no primeiro comentário aqui abaixo. Ele estará fixado aqui e é só acessar esse link que você vai direto para o Google Drive e lá você vai poder baixar esse slide da aula. O outro recado é, se ainda não é inscrito, se inscreva. E também temos um outro canal, que é um canal só de cortes. Davi, por que um canal de cortes? O YouTube, ele trabalha da seguinte forma: se você produz outro tipo de conteúdo, um conteúdo mais resumido, e ao YouTube oferecer esse conteúdo para as pessoas e elas não clicam nesse conteúdo, ele acaba diminuindo a entrega nos conteúdos. E a gente passou por esse problema aqui. Nós tínhamos uma quantidade de acessos e depois de um tempo que eu comecei a produzir conteúdos mais resumidos, algumas pessoas começaram a me procurar e dizer: Davi, eu não estava conseguindo encontrar suas aulas, porque o YouTube não estava imprimindo. Cada vez que aparece aí o título, a gente chama de impressão, ele não estava imprimindo. Então eu optei por criar um canal só de cortes. Boa parte desses cortes são fragmentos da aula, porque a gente trata de tantos assuntos, é muito amplo, e às vezes tem um conteúdo ali de 3 minutos, 5 minutos, que pode edificar a vida de alguém. Então eu gostaria de te convidar para acessar esse canal de cortes. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse canal. Você vai lá, assista algum dos cortes, vê o tema que tem ali. Deixe Deus te usar para compartilhar esses vídeos com quem você sabe que pode edificar a vida dessa pessoa. Boa parte deles são fragmentos das nossas aulas ou de mensagens que eu preguei na igreja na qual eu congrego. E dessa forma, se inscrevendo nesse canal, assistindo o conteúdo, curtindo, você vai estar dizendo para o YouTube que o conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. E você também pode fazer isso compartilhando com as pessoas que você sabe que talvez não assistiria essa aula inteira, mas pode assistir parte da aula, que já vai estar lá, cortado, já na medida certa, para edificar a vida de alguém. Dito isso, vamos à nossa lição. Lição de número 6, as parábolas do livro de Ezequiel. O nosso texto áureo está em Ezequiel 16, versículo 62. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo e saberás que eu sou o Senhor. Desde o início do estudo desse trimestre, nós vemos que o objetivo do livro do profeta Ezequiel é Deus anunciar que ele restauraria a nação e reestabeleceria a aliança feita com a nação de Israel. Deus sempre corrige o seu povo, mas ele corrige para que o seu povo possa voltar para os seus caminhos e a aliança seja refeita. A verdade aplicada diz que o discípulo de Cristo foi chamado para frutificar, ser fiel em todo o tempo e submeter-se ao plano de Deus. E a nação de Israel só é levada para o cativeiro justamente por não estar frutificando da forma que Deus esperava que a nação frutificasse. Os objetivos da lição é explicar a parábola da videira inútil,
que é a que está no capítulo 15 de Ezequiel, mostrar Jerusalém como a esposa infiel da parábola, do capítulo 16, e destacar a alegoria da parábola das duas águias, capítulo 17. Os nossos textos de referência, nós temos dois textos de referência. O primeiro está em Ezequiel capítulo 15, verso 2 e 3, que diz assim: Filho do homem, que mais é o pau da videira que qualquer outro o sarmento que está entre as árvores do bosque? Ou seja, qual a importância ele tem a mais do que qualquer outro que está no bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Quem conhece a videira sabe que a característica dela é de ramas, então não tem estrutura para suportar nada, é tanto que a gente precisa de criar estruturas para que ela possa crescer, para que ela possa expandir e ter espaço para frutificar. Normalmente é desenvolvido treliças para que isso aconteça, porque ela não tem estrutura suficiente. E aí Deus está dizendo, qual a importância em termos de estrutura tem a videira? A videira, para crescer e alcançar seu objetivo, precisa de algo que a sustenta. Você não tem como tomar madeira de uma videira para fazer uma estaca, para sustentar algo, para fazer uma obra qualquer que seja, que dependa de robusteza. O próximo texto está em Ezequiel 16, o versículo 15 e o 60. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres dele. Versículo 60. Contudo eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz no dia da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. O capítulo 16, Deus usa a ilustração aqui por meio de parábola de Jerusalém como uma prostituta, alguém que Deus tirou de um lugar onde era rejeitada, a fez como sua esposa, colocou no lugar de esposa, como sua esposa amada. E ela começa a prostituir-se com todas as outras nações e vira as costas para Deus. Então, é disso que se trata esse texto. E o capítulo é muito extenso, mas o fechamento deste capítulo é dizendo que Deus se lembraria de Israel e reestabeleceria a aliança, que traria de volta e a honraria novamente como sua esposa. Para nós introduzirmos a nossa lição, eu gostaria de destacar algumas coisas em relação às parábolas e às suas riquezas. As parábolas são histórias tiradas do cotidiano para, através de um fato já conhecido, ensinar uma nova lição. Então você utiliza de situações do cotidiano. Quando a gente vê Jesus falar sobre fermento, sobre perca de moeda, perda da dracma, de rebanho, de juros, de talentos, todos esses itens são itens comuns, são itens do dia a dia. E você utiliza-se desses temas para ilustrar, para ensinar uma nova lição através de fatos do cotidiano. Com essas histórias, com essas ilustrações, você consegue trazer o ouvinte para a situação. Você prende a atenção do ouvinte para a história, porque está falando de coisas que ele entende. É por esse motivo que Deus usa no Antigo Testamento parábolas, histórias. Quando o profeta Natan vai confrontar Davi, ele conta uma história para Davi. O profeta Ezequiel utiliza 3 histórias, 3 parábolas aqui para anunciar uma mensagem a Israel. E Jesus, durante o seu ministério, utiliza-se diversos momentos de parábolas, de histórias contadas em forma de parábolas. Dessa forma, você consegue trazer o ouvinte para o que está acontecendo, para aquela história. Você está falando de coisas que ele consegue entender. Nós podemos aprender com Deus e com seu Filho Jesus que precisamos falar de uma forma que as pessoas entendam, uma linguagem acessível para ensinar a palavra de Deus. Se o próprio Jesus, o mestre dos mestres,
ele utilizou de linguagem simples, de coisas do cotidiano que as pessoas conseguiam saber o que estava sendo dito. Nós também precisamos aprender com ele e falar de forma que as pessoas consigam entender. Muitas vezes nós falamos de forma tão difícil, tão complicada, e falamos linguagens que só é possível entender quem já faz parte da nossa comunidade, quem é da nossa igreja. E nós precisamos falar a linguagem do povo, a linguagem simples, linguagem do dia a dia, ser direto. Eu fico aqui me lembrando de quantos pastores da nossa denominação, das Assembleias de Deus, que conseguiram evangelizar cidades inteiras. Na cidade que eu cresci, uma cidade de aproximadamente 35 mil habitantes, a igreja que eu participava tinha 10 mil inscritos no seu hall de membros. Essa igreja foi estruturada por pastores que tinham um conhecimento acadêmico muito pequeno, mas eram pessoas que conseguiam falar diretamente com as pessoas, a linguagem que o povo entendia. E além do mais, eram capacitadas por Deus para ensinar, para admoestar, para abraçar, para conduzir o rebanho. Então, se tem uma coisa que eu gostaria que você saísse aqui dessa aula internalizado, precisamos ensinar com uma linguagem que as pessoas consigam entender. Precisamos falar de uma forma que elas consigam entender. Precisamos anunciar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, de uma forma que as pessoas consigam compreender. Vamos ao comentário da nossa lição. O primeiro tópico, o autor trabalha a parábola da videira inútil. É a parábola que Deus demonstra a fragilidade de Israel, comparando a uma videira. A videira, ela estando plantada no lugar certo, sendo bem cuidada, ela vai frutificar. Mas é uma planta frágil. Quem planta videira sabe o quanto é difícil conseguir que ela produza seus frutos devido à sua fragilidade, devido ao cuidado que precisa se ter com ela. Nessa parábola, Deus usa o profeta para descrever todo o cuidado que ele teve com a nação de Israel para que a nação de Israel pudesse frutificar. E a nação de Israel não estava conseguindo cumprir o seu papel. E por isso já está sofrendo as consequências. Por isso, os ramos daquela videira já havia experimentado o início da destruição pelo fogo, mas é resgatado. É resgatado por um momento para que houvesse uma oportunidade. Isso aqui é depois da primeira invasão dos babilônios ali em Jerusalém e leva um primeiro grupo para a Babilônia, do qual Ezequiel faz parte desse pessoal que está lá na Babilônia. E outra turma ficou, e Deus está alertando, olha, vocês já começaram a sofrer o juízo. Vocês sendo uma videira, que é algo frágil, que eu empenhei, cuidei e não cumpriu o propósito de vocês, vocês agora estão começando a sofrer as consequências por causa das atitudes de vocês. Mas ainda há uma esperança, vocês precisam estar atentos, porque o juízo pode ser pior. Ainda pode acontecer algo pior com vocês. Então, é sobre esse momento aqui. Então, é nesse contexto que vamos trabalhar aqui no primeiro tópico. E o primeiro subtópico diz a videira, uma árvore símbolo da frutificação. É uma árvore cultivada desde a antiguidade, por seus frutos abundantes. A uva. Da uva se produzia o vinho. Era a cultura de subsistência e comércio. Nós estamos falando de frutos muito populares, frutos que eram utilizados na alimentação, e para armazenar esse produto que se perde um tanto rápido, todo fruto ele tem um tempo de duração. Esse fruto era amassado para produzir o suco, que com o passar dos dias, esse suco fermentava. E com poucos dias ali, questão de mês, ele, ao ser fermentado, ele poderia ser armazenado por um longo período de tempo, só que deixa de ser suco para se tornar o vinho, a bebida muito consumida nos tempos antigos, nas festas, nas reuniões de família, nas refeições diárias. Era um produto que fazia parte da base da subsistência desses povos, dessas pessoas,
e era também um produto muito comercializado, fazia parte do arcabouço econômico daquelas pessoas. Se trata de algo muito comum, como eu disse, as parábolas usam linguagens e situações do cotidiano, muito comum para essas pessoas. A nação de Israel, por diversas vezes, é comparada a uma videira. Jesus também compara a sua igreja, os seus discípulos, como ramos de uma videira. Ramos que foram enxertados, estão ligados em uma videira, da qual o Cristo, Jesus, o Filho de Deus, é a videira. E ele diz em João 15, sendo ele a videira verdadeira, o pai dele é o lavrador. Todo ramo que não dá frutos é lançado fora, é jogado fora. E Israel estava sofrendo as consequências da sua falta de frutificação ou frutificação de forma inadequada. E Jesus continua dizendo que todo ramo que dá frutos, o Pai o limpa. Limpar, para quem está acostumado a plantar, é poda. Deus, o Pai, faz poda nessas ramas para que produza mais frutos, para que dê frutos mais robustos, mais vistosos, mais saborosos. Então, meu irmão, sempre que nós estamos dando frutos, nós somos trabalhados por Deus. Nós somos cuidados, e nesse cuidado de Deus envolve, às vezes, podas, envolve processos que Deus tira de nós, coisas que estão nos atrapalhando, pessoas que podem estar atrapalhando o nosso ministério, situações do nosso cotidiano profissional, que nos impede de frutificar de forma plena. Então, todo ramo que dá fruto, o Pai limpa, o Pai poda, para que continue produzindo os frutos mais vistosos, frutos mais saborosos. E esses frutos são frutos para glorificar a Deus. Todo fruto que produzimos, eles precisam ter como objetivo glorificar a Deus. Subtópico 1.2. A videira, mesmo frágil, pode se destacar pela sua boa produção. A fragilidade de uma parreira, algumas pessoas chamam de videira, parreira, são as mesmas coisas, viu? Não é justificativa para não ser útil. Porque quando a gente pensa em fragilidade, ela só não pode ser utilizada para construir grandes estruturas. Se você estiver pensando em construir algo e falar, vou usar a parreira, a estrutura de uma parreira como algo de sustentação, a utilidade dela não é essa. Quem dá a sustentação da parreira é a treliça. Quem dá sustentação para a igreja que tem suas fragilidades, para o povo de Deus que precisa dar frutos, é a videira verdadeira, que é o Cristo. O cuidado para que ela continue produzindo frutos e continue forte vem do lavrador, que é Deus, o Pai. A fragilidade da parreira só demonstra que ela precisa de cuidados. Ela não pode por si só existir. Ela não pode por si só produzir bons frutos. Depende de estar ligada em Cristo. Depende do cuidado do Pai. O agricultor cultivava a vinha com muito cuidado e atenção para que pudesse ser frutífera. A terra era preparada, as pedras retiradas, o terreno cercado para proteger a planta, além da boa drenagem. Então, todo esse cuidado que é feito com essa planta para que ela possa produzir frutos, ela também é empenhada por Deus nas nossas vidas, para que a gente possa produzir frutos. E os contemporâneos de Ezequiel estavam experimentando o juízo de Deus, do agricultor, porque todo esse processo foi feito. Deus havia colocado eles em uma terra boa, próspera, frutífera, e eles viraram as costas para Deus. E por causa dessa atitude, estavam sofrendo as duras consequências. Então, o cuidado da parte de Deus, ele sempre empenha, tanto com Israel como com a sua igreja. E nós precisamos estar avaliando sempre os nossos frutos, as nossas atitudes, se estão dando realmente frutos que glorificam a Deus. Subtópico 1.3. Que mais pode ser feito? O Senhor Deus cercou a vinha, limpou o terreno, plantou as melhores mudas,
preparou uma estrutura para vigilância, tudo visando a produção de uvas boas. Porém, o resultado foram uvas azedas. E o mesmo que plantou, o mesmo que cuidou, ele tem autonomia, tem autoridade também para arrancar e lançar no fogo. Nós dependemos desse cuidado, mas o frutificar de forma plena, de forma que cumpre com o propósito de Deus, depende de nós também. Por isso o julgamento veio para a nação de Israel. Por isso Jesus diz que todo aquele que não dá fruto, o Pai arranca e joga fora. Porque existem ramos que dá fruto, está dando fruto, e tem uns que não está dando fruto. O problema não está na videira ou no cuidador, está nos ramos que não conseguem dar frutos. E esses são arrancados, porque ele só está atrapalhando os outros que estão dando fruto. Gente que não dá fruto só serve para atrapalhar quem dá fruto. Então, para que os que estão dando fruto possam continuar frutificando, o lavrador vem e arranca o que não está dando fruto. É isso que Jesus está dizendo. Quem não dá fruto só serve para atrapalhar quem dá fruto. Quem não está frutificando está fazendo o quê no corpo de Cristo? Está fazendo o quê nesse processo todo? Atrapalhando o que está dando fruto. E às vezes o que está dando fruto, às vezes o fruto nem está tão bom assim, ainda não está tão bom, porque parte do que era para ser entregue da videira para aquele ramo que já está produzindo fruto, parte do que era para ser entregue para ele está indo para um ramo que não está produzindo fruto nenhum. E esse vai ser arrancado. O tópico 2. A parábola da esposa infiel. A parábola aqui do capítulo 16. Nessa parábola, Deus diz que escolheu Jerusalém, escolheu o povo de Israel como sua esposa. Aquele povo é ilustrado como alguém que ao nascer foi rejeitado. Não havia aparência, não havia cuidado, e Deus pega aquele povo, faz como sua esposa. Ele, na ilustração, na parábola, diz que deu banho, ele banhou e cuidou, passou perfume, vestiu roupas belas, bonitas. Até então ninguém olhava para Israel, ninguém queria Israel. Depois que Israel se estabeleceu como nação, se tornou uma nação vistosa, assim como uma mulher adornada, assim como uma noiva bem perfumada, bem cuidada, todas as nações em volta queriam fazer aliança com Israel. E Israel passou a ter nações como suas aliadas e deixou de confiar em Deus, confiava mais em nações por causa da quantidade de cavalos, do tamanho do seu exército, do que no poder de Deus, que havia feito de um pequeno povo, de uma família, uma grande nação, uma nação que se tornou vistosa. E mais uma vez nós vemos aqui o empenho de Deus. Nós vimos o empenho de Deus plantando a videira. Nós vemos o empenho de Deus cuidando da nação de Israel como se cuida de uma noiva que antes era desprezada. Tudo que você pega e cuida, tudo, depois que você cuida, todo mundo quer. Enquanto está lá jogado, ninguém quer. Se você descobre um local, uma casa, por exemplo, às vezes você passa em um lugar, tem uma casa ali que você olha e fala, não chama a atenção. Alguém vem, arruma aquela casa, conserta a estrutura, arruma o telhado, pinta aquela casa, limpa o mato que está em volta. Depois de algum tempo que você passa e vê isso mudado, quase todo mundo que viu a casa antiga que não queria, olha e fala, nossa, que casa interessante. Talvez até eu arriscaria comprar essa casa. Na minha adolescência eu cansei de ver um rapaz ou uma menina que as pessoas olhavam e falavam, gente, que menino estranho, magrelo, magricelo, feio. Passa-se um tempo, aquela pessoa começa a desenvolver, começa a se vestir melhor, começa a andar um pouco mais arrumado. No caso, eu que morava numa cidade pequena, a pessoa ia embora. Depois de um tempo voltava e você fala assim, não é possível, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Depois de um certo cuidado empenhado, é nítido as diferenças e começa-se a chamar a atenção. Às vezes no ministério, na igreja,
Existe um departamento que ninguém olha, ninguém quer, ninguém faz nada. E você começa a trabalhar, você começa a fazer. E na medida que vai fazendo, Deus vai honrando, o trabalho começa a prosperar. Aí daqui a pouco, no ano seguinte, tem 10 pessoas querendo fazer aquilo, brigando, querendo ocupar aquele lugar, e começa a dar trabalho para o pastor, porque o pastor agora fica pensando, o que eu faço? Não tinha ninguém fazendo e o irmão começou a fazer. Agora tem 10 querendo fazer a mesma coisa. E esse noivo, que representa Deus, pega essa mulher e cuida dela, dá banho, perfuma ela, veste com roupas finas, adorna com joias, e depois de estar adornada, começa a ter interesses de nações estranhas. E ela começa a virar as costas para Deus, e Deus coloca esse ato como um ato de adultério. Você começa a prostituir com outras nações, esquecendo-se de tudo que havia sido feito. Então, o subtópico 2.1 fala que a infidelidade traz consequências desastrosas. Ser infiel trouxe a separação de Deus com Israel. A infidelidade produz tristeza, angústias, acusações e falta de confiança. Tanto a infidelidade aqui nesse âmbito da nação de Israel, como a infidelidade nas relações empresariais, nas relações profissionais, a infidelidade no âmbito familiar, a infidelidade ministerial, gera esses sentimentos, essas situações de tristeza, angústia, acusação e falta de confiança. Quando alguém no seu trabalho age de forma infiel com você, a gente não consegue confiar, a gente não consegue ter alegria mais perto daquela pessoa que você confiou e ela agiu de má fé com você. Quando alguém da sua família age de forma irresponsável e com infidelidade com que você confiou àquela pessoa, você também deixa de confiar naquela pessoa. Você deixa de ter a alegria de estar perto daquela pessoa. Até no meio ministerial também é dessa forma. Às vezes você confia em alguém e esse alguém é usado por Satanás para sair falando mal, para inventar coisas que não aconteceu. E esse tipo de situação também gera esses sentimentos aqui: angústia, falta de confiança, tristeza. Então são consequências desastrosas que a infidelidade traz. O povo de Israel não podia perder de vista o fato de que sua abominação era a causa de tanto sofrimento. E Deus está aqui trazendo essa parábola para mostrar para eles que esse sofrimento que eles estavam passando era porque eles haviam desprezado tudo o que Deus havia feito por eles. Eles não haviam dado valor para o que havia sido feito por eles. Subtópico 2.2. O perigo de desprezar a benignidade de Deus. Deus revela ao profeta que iniciasse a mensagem trazendo à memória do povo a origem do nascimento da cidade. O profeta já começa dizendo que eles eram desprezados e Deus os tirou da situação de desprezo para fazer deles algo vistoso, algo desejado. Deus pegou o indesejável para fazer algo desejável. Deus pegou algo que não tinha formosura alguma e fez algo vistoso, algo desejável. E o que a nação de Israel faz é virar as costas para esse Deus. O começo dessa parábola já é Deus fazendo com que o profeta traga essa mensagem para o povo. Uma mensagem que traz ao povo a memória da sua origem. No tempo de fragilidade, Deus não deixou que morresse, mas cuidou, proveu e fez uma aliança. No tempo que ninguém queria cuidar, Deus cuidou. No tempo que ninguém queria compromisso, Deus fez o compromisso. Deus fez a aliança com aquele povo. Nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou, da mudança que Deus fez em nós, da transformação que Deus fez em nós.
Nós não podemos nos esquecer, porque quando nós nos esquecemos, muito facilmente caminhamos para a destruição. A ingratidão leva à destruição. Subtópico 2.3. A graça de Deus revelada na aliança eterna. No final do capítulo 16, são identificadas expressões que Deus aponta para a graça de Deus. Deus aponta ali que fará um concerto eterno. Estabelecerei o meu concerto, reconciliar contigo. E esse movimento é um movimento do próprio Deus em direção a essa nação, em direção à sua noiva. Somos tratados por Deus para que possamos se achegar ao propósito dele. Todo o tratamento de Deus é para que nós possamos nos aproximar dele, para que nós possamos reestabelecer essa aliança, para que o nosso coração possa se abrir novamente para o trabalhar de Deus, para o cuidar de Deus, para o cuidado de Deus. No tópico 3, nós vamos ver a terceira parábola, é a parábola das duas águias. A primeira águia é o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, uma grande águia de grandes asas, garras afiadas e penas de várias cores, capaz de empreender voos longos, uma ave de rapina implacável. Essa ave vem e arranca parte da nação de Israel e leva para a Babilônia. E essa águia plantou ali, novamente, um ramo de uma videira, um raminho. E esse ramo, no caso, é o rei Zedequias. Os babilônios estabeleceram Zedequias como rei de Judá. O que deveria acontecer era que Zedequias deveria entender que aquele processo, aquela situação dos babilônios virem e arrancarem, assim como a águia arranca parte de uma galha de uma árvore e leva para um outro local com facilidade, aquilo fazia parte de um processo, porque aquele povo não valorizou o cuidado de Deus, o empenho de Deus. Assim como um agricultor cuida de uma vinha, de uma videira, assim como um homem pega uma mulher que ninguém dava nada por ela e cuida dela, faz uma mulher honrada, uma mulher bonita, bem cuidada e bem adornada. Israel não reconheceu esse cuidado, esse empenho da parte de Deus e por isso está sofrendo as consequências. O papel de Zedequias era reconhecer o erro da nação de Israel, aceitar o tratamento de Deus com a nação de Israel. Mas Zedequias não aproveitou essa oportunidade dada por Deus. Ele, ao invés de se reaproximar de Deus, de buscar a Deus, ele busca ajuda em uma segunda águia da parábola, que no caso é o faraó do Egito. Ele faz acordo com o faraó. Ele busca no faraó, que tinha um grande exército, que tinha muitos cavalos, um acordo para que dessa forma não ficasse submisso ao Nabucodonosor. O profeta Jeremias alertou que o socorro que Zedequias esperava do Egito iria fracassar, porque o socorro que ele precisava teria que vir de Deus. Israel já estava naquela situação por não confiar em Deus. Zedequias, como uma videira, lançou suas raízes e estendeu seus ramos na direção errada. A direção não poderia ser outro rei. A direção da raiz deveria estar firmada, alicerçada em Deus. E a profecia que Ezequiel traz diz que no meio da Babilônia certamente morrerá. Isso aqui é para os Zedequias, porque Deus está dizendo a eles, olha, eles vão vir. E como você buscou ajuda no lugar errado, o faraó não será capaz de te socorrer. E porque você fez esse movimento errado, você teve uma segunda chance e não aproveitou, você irá morrer no meio da Babilônia. Israel foi feito nação quando ninguém acreditava que poderia um grupo de escravos se tornar uma nação.
lutando contra povos que já estavam estabelecidos na região. Aquele povo se consolidou, se tornou uma nação rica, próspera. Mas depois da morte de Davi, a coisa começou a desandar. E Israel cada vez mais, aquele povo foi se distanciando de Deus, procurando alianças com outros povos, fazendo alianças com povos pagãos. E esses povos começou a influenciar a nação de Israel, trazendo os seus deuses, trazendo os seus falsos deuses. Israel está no exílio agora. O povo de Deus está no exílio agora, porque não valorizou o cuidado de Deus para com eles. Eles estão sofrendo as consequências por causa disso. Deus dá uma segunda chance. E Zedequias, o homem que foi escolhido para assumir o governo local, na região ali, em um ato de rebelião contra Nabucodonosor, que fazia parte do trabalhar de Deus na nação de Israel, ele desfaz do acordo com o primeiro rei e faz um acordo com o rei do Egito, com o faraó, acreditando que o socorro poderia vir do faraó. Esse pessoal errou quando achou que poderia ser autossuficiente, que não precisava mais de Deus, que bastava ter boas amizades. Esse pessoal errou quando achou que ter boas colheitas, ter celeiros cheios, era o suficiente. Ainda hoje, muitas pessoas acham que o que precisam é ter uma boa conta bancária, ter bons relacionamentos, ter boas amizades. E tendo isso, não precisam mais de Deus. Tem pessoas que acham que por ter amigos influentes no trabalho, por ter amigos influentes na igreja, ministerialmente, acham que não depende mais de buscar a Deus. Não precisam ser mais dependentes de Deus. Ter a sua vida alinhada com o propósito de Deus. Basta ter uma boa conta bancária e boas amizades, que está tudo resolvido. E esse foi o erro desse pessoal. Quando as coisas começaram a dar errado e houve uma segunda chance, eles não aproveitaram a segunda chance. Continuaram achando que seriam os acordos que os livrariam daquela situação em que estavam. Nós não somos diferentes desse pessoal, nós temos a mesma tendência de ver uma coisa desandando, algo não está dando certo e a gente vai procurar ajuda em uma outra pessoa, achando que por causa do poder que aquela pessoa tem, por causa da importância dentro da sociedade que aquela pessoa tem, ela pode nos ajudar. Mas o socorro bem presente na hora da angústia só pode vir do Senhor, só pode vir do alto. Quem pode nos abraçar, nos acolher, trazer mudanças na nossa vida, é só o Espírito Santo de Deus, que foi prometido por Jesus, que diz que rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador. Nós precisamos ter a vida dirigida por Deus. Nós precisamos ter a direção de Deus para a nossa vida em todas as coisas que formos fazer. Quer comemos, quer bebemos, quer façamos qualquer coisa, nós precisamos fazer para a glória de Deus. E para fazer para a glória de Deus, nós precisamos saber o que Deus quer que façamos. Porque por mais que façamos bem feito, por mais que façamos de forma bela, mas se não fizermos o que Deus quer que nós façamos, não vai glorificar a Deus. Subtópico 3.3. Os planos de Deus prevalecerão. Podemos aprender com o final dessa parábola importantes lições. O perigo de não submetermos à disciplina do Senhor e buscar ajuda ou escape fora da sua presença. E a segunda coisa que podemos aprender é: no futuro não será uma águia que Deus usará, mas o próprio Deus estará atuando para restaurar o seu povo.
Deus sempre exorta aquele que Ele tem como filho. Toda vez que nós estivermos caminhando em uma direção que está nos levando para longe do seu propósito, Ele vai agir. Ele vai agir como um Deus zeloso para nos reaproximar do propósito, do seu plano para conosco. Que eu e você possamos aprender com essas lições que um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, está sempre buscando a melhor forma para nos conduzir, buscando sempre fazer com que nós nos adequemos ao seu plano, ao seu propósito. E toda vez que nós tentarmos fazer do nosso jeito, não vai funcionar. Toda vez que o ser humano tenta fazer do seu jeito, não vai funcionar. A tendência é a frustração como consequência desse distanciamento. Mas em nome do Senhor Jesus, que você possa ter a sua vida dirigida de acordo com os propósitos de Deus. Que você possa nunca se esquecer dos benefícios que Deus tem feito na sua vida, do cuidado de Deus para com a sua vida. Que você possa não se esquecer de onde Deus te tirou, onde Ele te colocou, te plantou, e que você possa frutificar, dando frutos bons, frutos que glorifiquem a Deus. E se por acaso em algum momento você perceba que se distanciou desse propósito, do plano de Deus, que você possa aceitar o trabalhar de Deus na sua vida e que você possa voltar para os caminhos que Ele desenhou para você. Muito obrigado você que esteve até aqui nesse momento, e eu gostaria de te lembrar, visite o nosso canal de cortes. O corte é os fragmentos dessas mensagens aqui, trechos mais curtos que têm lições muito importantes que pode edificar a vida de alguém, e dessa forma você vai estar ajudando o YouTube a entender que o conteúdo tem relevância quando você assiste, quando você curte o conteúdo e quando você compartilha, quando você envia para pessoas e essas pessoas vêm assistir o conteúdo e são edificadas também. O YouTube vai entendendo esse processo e vai indicando para mais pessoas. Então eu conto com a sua ajuda e conto com as suas orações também. Esteja sempre orando, apresentando a minha vida, a vida da minha família em oração. E eu estarei orando por vocês também. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz.